Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai conversar do HGRE e do HGPO, né? Os dois fundos de lajes corporativos da Credit Suisse. Em partes, né? HGRE, o patinho feio, né? Da gestora. É um fundo aí que está sofrendo com os problemas da pandemia e a gente vai conversar um pouco sobre ele, ver aí como é que esse fundo tá. No último mês eu fiz aquele vídeo mostrando para vocês que esse patamar de rendimentos de 78 centavos não é muito sustentável, né? Se a situação se mantiver aí igual ao atual, não tiver uma melhora grande de vacância nem nada, né? Esse patamar não é recorrente, não é sustentável e vamos observando, vamos ver quanto que ele consumiu das reservas desse mês e quem sabe, né, se esse fundo vai conseguir manter esse patamar. Enfim, o fundo teve aí uma receita total de 75 centavinhos, um resultado de 57 centavinhos, né, bem abaixo dos 68 que foi distribuído. A gestão coloca, né, para os próximos meses, eles entendem que esse patamar é sustentável, porém, eles vão avaliar a geração de resultado para, se necessário, ajustar o valor distribuído. Vamos acompanhar. Lembrando, pessoal, pelas minhas projeções que eu fiz, isso é algo que vai acontecer lá no final do primeiro trimestre de 23, né? No ano que vem já é 23, porra. Enfim, lá pro primeiro trimestre de 23 pode ser que aconteça alguma coisa com a renda desse fundo. Vamos observando, né? Vamos observando. Tiveram uma reduçãozinha na vacância de pouco mais de 1%, tá indo bem. As locações foram anunciadas no relatório anterior, né? No BRN1 a área disponível é de 2%, tá bom, né? Vacância zero praticamente. E eles receberam uma notificação de rescisão aí no edifício Roberto Sampaio, dessa MetLife aí. Uh, e eles estão aí trazendo aí um novo inquilino também para esse mesmo prédio. Então acaba, sai um, entra outro e tal, segue a vida, né? Agora a gente tá vendo nos fundos da corporativa muita movimentação. Você vê, tipo, Rect, esse cara, entra inquilino, sai um, entra outro, vai, vira, roda, gira de cabeça para baixo, enfim. Entra e sai muita gente, tá um movimento, tá bem quente o movimento. Por que que isso acontece? Porque os inquilinos que estão em edifícios classe B, enfim, de prédios um pouco piores, eles estão vendo os imóveis classe A com preço bom. Então o que eles estão fazendo? Ó, abraço pro gaiteiro, tá indo pro classe A. E aí o cara tá no classe C, vê o classe B no vazio com preço legal, enfim, é esse ciclo que acontece dos inquilinos pulando assim, né? Literalmente pulando de um imóvel para o outro. E aumento de demanda e tal. Essa questão da pandemia todo que teve, né, de galera ficar em casa, de home office, e esse negócio não vingou, né? Muita gente falou que era o novo normal, não sei o que, mas pelo visto não vingou. E aí muitas empresas estão voltando aos escritórios de fato. Por mais que os empregados não queiram, estão voltando. Galera, é a vida, né? Fazer o quê? Principalmente o brasileiro não está muito preparado para isso não, né? A galera dá muito migué. No escritório a galera já dá migué, imagina em casa. Fora a questão de lei trabalhista, que a gente já viu alguns casos envolvendo home office com coisas bizarras. Torre Martiniano, a obra está nos seus finalmente dos finalmente, 95% concluída, está quase, deve ficar pronta aí no final desse mês agora de outubro, vamos acompanhando. Na questão da SSHG, dado Credit Suisse, soltaram um fato relevante explicando sobre a questão que o banco pode vir a falir. Já gravei vídeo aqui no canal sobre isso. Galera, não existe risco dos fundos serem executados, vão vender os fundos para pagar a dívida. Isso não existe. O fundo é nosso, a Credit Suisse é um prestador de serviços, né? O único ponto que me preocupa nessa questão toda é o seguinte: se o banco vier não a falir de fato, mas ficar mal das pernas, se ele vai conseguir, né, ter dinheiro para reter as equipes, né, manter as equipes tocando os fundos. E aí, esse é o grande risco. Eu comentei no vídeo que eu fiz lá dedicado sobre esse assunto. E vamos acompanhar. Mas quem sabe, né? Pode ser até que alguma asset compre toda a parte de gestão de fundos imobiliários da Credit Suisse e leve um pacote fechado que todo mundo está dentro, enfim. São momentos que tudo pode acontecer. Tá muita especulação sobre a questão do Credit Suisse, vai falir, se não vai. Galera, Europa está numa situação muito delicada, né? Você vê na França, não tem gasolina,
Alemanha, energia caríssima, Reino Unido, idem, enfim. Vai se desenhando um clima, vai se criando um clima terrível na Europa. Vamos acompanhar isso aí. Resultado do mês 6,7, distribuiu 9 milhões. A gente consegue ver aqui, ó. 78, ele gerou 57 centavinhos, distribuiu 78. Ele tinha 2,66, consumiu aí 21 centavos para essa distribuição do mês. Possivelmente no mês que vem também deve consumir algo próximo desse valor. Enfim, vamos acompanhando esse valor aqui, ele vai caindo devagarinho. E aí a gente vê o que acontece. Rentabilidade do fundo desde o início, o fundo antigão, né? Desde 2009 aí na boleia, rendeu 378%. Tá ok, né? Claro, você já vai ver o HGPO, por exemplo, o HGPO já tá um resultado bem melhor. Liquidez boa, número de cotistas crescente. Aqui um pouco da carteira dele, a composição do patrimônio líquido desse fundo, 1,9 bi de PL, bem grande. Tem algumas obrigações e alguns valores que ele recebe, tudo. A gente tem aqui essa questão do CRI da Shukri Zaidan, que ele já resolveu, esse descasamento que existiu, já está tudo resolvido, vamos acompanhando. Aqui um pouco dos ativos dele, né, um foco bem grande em São Paulo, mas tem no Rio também, tem lá no Paraná, lá em Curitiba, tem lá no Rio Grande do Sul. Aqui um pouco a questão da vacância, como ela vem caindo, devagarinho, mas vem, né? Importante é isso, é um passo por vez. Tá muito difícil aí pro mercado de lajes corporativas, né? Não tá fácil. Agora, os fundos que estão numa situação bem tranquila são os fundos classe A, né? Esses já estão, os inquilinos já fugiram para esses imóveis, eles são mais tranquilos do que os classes B e tal. Vamos seguindo. E aqui os imóveis, né? A gente consegue ver lá. Lajes individuais, BB, AAA. E aí você pode ver e olhando as vacâncias, olha só. BB, vacância 100%. Sampaio, 16%. Berrini One, AAA, vacância 5%. Transatlântico, vacância 66%. BB. Centro Empresarial São Paulo, vacância zerado. BB, olha só, bom, hein? Antônio Chagas, vacância 100%. No BB. Esse aqui, ó, Double A, vacância zero. Um edifício A aqui, vacância baixa. Todo Martiriano tá em obras, né, pessoal? Por isso tá com essa vacância elevada aí, essa questão toda, fazendo o retrofit e tal. Mas certamente quando sair, deve já ficar alugado de forma até relativamente rápida. Lembrando que isso aqui, ó, 17.600 metros quadrados. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Tá aqui, ó. 17 mil metros quadrados é mais ou menos pouco menos de 10% da BL do fundo. Então, essa vacância de 22% aí, com a questão da Torre Martiriano, se eles conseguirem alugar de forma rápida, vai reduzir essa vacância do patamar de 22% e tal, para algo próximo de 13%, 14%. Então, vamos acompanhar. Vamos seguindo. A essência aqui da Faria Lima, difícil Faria Lima, mas tá na Faria Lima, né? Por mais que a classe é um bebê, mas tá na Faria Lima. Tem esse da TOTUS aqui, enfim, 100% locado. Um usuário classe C sem vacância, esse sem vacância. Também os mono-usuário, acaba que como tem um só, né, tocando, fica mais fácil. Olha esse aqui, sempre vacância, 17%. Olha esse aqui da em Barueri, classe A, mas a vacância é alta. Por quê? Porque é uma região longe, né, Barueri e tal. A gente sabe aí que não é das melhores, não é a melhor localização, não é o centrão, né? Aqui no Rio, 0% de vacância, nesse aqui 19% de vacância. Esse aqui de Curitiba, né? Vivo Curitiba, bom usuário. Temos esse de Porto Alegre, né? Com uma vacância também considerável. Enfim, galera, HGRE é isso. O cenário do fundo ele pode melhorar com a questão do aluguel do Martirian. Se alugarem, pode ser que melhore tanto a questão de distribuição do fundo, o fundo consiga ter uma respirada um pouco melhor aí. Mas o cenário é desafiador, assim como para todos os fundos de lajes corporativos. HG
PO, cara, jogo rápido HGPO. Estão querendo liquidar esse fundo, o valor da liquidação no frigir dos ovos fica um pouco abaixo do patrimonial. Eu já fiz vídeo dedicado, eu não acho um movimento muito interessante pro cotista, até porque se você esperar aí um ano ou até menos, dependendo do que acontecer, você vai conseguir liquidar isso aqui num valor muito melhor. É um fundo com caso de sucesso, ótimo. Às vezes valeria muito mais a pena mudar isso para um fundo de gestão ativa, entregar para Credit Suisse, botar eles para trabalhar, em vez de ser questão de gestão passiva, enfim. Eu acho que tem como extrair mais valor desse fundo aqui do que simplesmente liquidar ele nesse valor que eles querem liquidar, que dá mais ou menos R$ 265. Eu acho uma liquidez, acho muito prematuro fazer isso, né? Enfim, cara, é aquela coisa. Temos aí o pessoal do Banco Safra, que precisa do JSR, que precisa de dinheiro para pagar o Rocha Verá. Tem um cotista pessoa física que, se não me engano, tem 20% do fundo e está querendo também. Claro, o cara quer botar o preço médio, né, do cara deve ser baixíssimo, e aí ele liquidando o fundo nesse valor, ele acaba que ele vai vender sem ter que pagar imposto, né? Vai voltar tudo para ele e, enfim, o cara precisa quer pegar o dinheiro. Visões, pessoal. Nesse tipo de situação de venda, de incorporação e tal, é uma decisão pessoal de cada um. Eu venho para cá, faço o vídeo, trago a minha visão, a minha leitura da situação, que para mim, pro cotista, não é uma boa ideia. Nem empresarialmente é uma ideia interessante você liquidar essas torres tão baratas. É bom para quem está comprando. Quem está comprando daqui a um ano vai estar aí com esses dois prédios com um valor patrimonial, né, que não vai ter mais fundo, mas um valor patrimonial de, sei lá, 280, R$ 300, eu não duvido. Dependendo do que acontecer aí nas eleições e taxa de juros, etc, 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 pode ser que você extraia muito valor num período de tempo curto, pequeno, né? Enfim, vamos acompanhar. O fundo vem pagando 1,60 por cota e a ideia da gestão é manter esse patamar de 1,60 para os próximos meses, já praticamente garantido. Na parte comercial não teve alteração de vacância, na parte de obras aqui, então finalmente 99,52%, tá praticamente pronto. Ele comenta sobre a Assembleia, que eu já comentei, já fiz vídeo. E aqui um pouco, ele vai usar um pouquinho, viu, pessoal? A gente até um ponto legal de comentar. Ele vai começar a usar um pouco do resultado acumulado para manter esse patamar de 1,60 até o próximo reajuste pela inflação. Então ele deve ficar pagando aí 1,60, consumindo reservas, mas depois que tiver o próximo reajuste, que deve ser em. Cadê? Tem um gráfico aqui em algum lugar. Deixa eu caçar. Que deve ser aqui pro ano que vem, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, até junho, julho ali. Até julho ali deve consumir um pouco das reservas. Questão que eu falei que eu ia comentar com vocês do histórico desse fundo. São 12 anos de história e uma rentabilidade de 537%, assim, bem animal, né? Esse fundo vem dando uma entrega bem legal para o seu cotista. Um ponto, né, que desde que começou a mexeção para liquidar, os cotistas foram saindo fora, né? Olha só. Perdeu 10 mil, base 10 mil cotistas e começou a cair, já está chegando em 9 mil. E do jeito que está indo, vai continuar caindo. Vai continuar caindo, daqui a pouco nós vamos olhar, vai estar com 9 mil, 8.500, e o pessoal saindo fora. É triste, né? Mas paciência. Essa questão de incorporação, pessoal, incorporação e liquidação de ativos, vocês sabem que eu sou a favor desse tipo de movimento, porém, quando cria valor para o cotista, né? Quando você faz um movimento legal, sei lá, vamos pegar o HPO aqui, vamos transformar em gestão ativa, vamos botar mais uns 2, 3 fundos de laje aqui, de esses monoativos de São Paulo, vamos fazer um fundão de laje aqui legal e tal, enfim, acho interessante. Agora, vamos liquidar o fundo, botar o dinheiro no bolso e seguir a vida. Não acho interessante. É uma perda muito grande, né, que a indústria de fundos imobiliários tem quando faz isso, né? Tipo, é uma opção de fundo que deixa de existir. E aí o cara que investe em lajes corporativas, ele vai olhar e vai falar, putz, e agora, né? No que eu vou colocar o meu dinheirinho? Porque, querendo ou não, a gente sabe que o mercado de lajes aí tá numa situação bem delicada, é difícil achar fundo decente ultimamente, né?
Aqui a questão do aluguel metro quadrado, os valores, olha só como é que de um ano para cá aumentou de 208 para 233, aumentou bem. Vencimento dos contratos bem tranquilo, revisional idem, os reajustes. E é isso, galera. Gravamos aí HGRE, HGPO, vamos acompanhando. Assim que tiver algum tipo de definição em relação ao HGPO, eu trago aí para vocês e a gente vai conversando, beleza? Fica aí esse vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui!